A seguir, veremos que é um ciclo da manutenção preditiva que abrange os aspectos e atividades mais importantes para que o trabalho produza bons resultados. Em primeiro lugar, temos o monitoramento dos sintomas, que consiste na medição, acompanhamento e análise de parâmetros associados à condição dos ativos. A avaliação da condição de máquinas é uma tarefa complexa. Portanto, é necessário compreendermos que é difícil garantir plenamente o seu estado, com base na medição de apenas uma variável. Desta forma, recomenda-se que sejam monitorados mais parâmetros que possam ser sensíveis à presença de defeitos, refletindo a deterioração dos ativos. Neste sentido, podemos classificá-los em duas categorias. A primeira compreende os parâmetros de processo, tais como pressão, vazão, potência, corrente, entre outros. Já a segunda engloba os parâmetros de saúde da máquina, e que, em geral, não estão relacionados ao processo, mas são medidos por serem reconhecidamente sensíveis ao estado do ativo. Dentre os mais relevantes estão a vibração, a temperatura dos bancais, o ruído e a contaminação do lubrificante, bem como alterações nas suas propriedades físio-químicas. A fase de detecção se dá quando, durante o monitoramento, são identificadas alterações significativas nos parâmetros sensíveis à saúde da máquina. Neste momento, é necessário responder a três questões fundamentais para a gestão da manutenção. Há algum problema na máquina? Qual a sua severidade? E por quanto tempo ela pode operar com segurança? Para respondermos a esse questionamento de forma satisfatória, apenas medir os parâmetros e constatar os sintomas não é o suficiente. Portanto, é necessário empregar procedimentos de análise bem estabelecidos, como ferramenta de suporte para a tomada de decisões. Neste sentido, podemos citar quatro principais fontes de referência para fundamentar a nossa análise. Em primeiro lugar, temos as normas técnicas, tais como ISO, DIN, API, entre outras, pois esses documentos são baseados na experiência consolidada de vários setores da indústria e têm funcionado muito bem ao longo dos anos. A seguir, estão as recomendações dos fabricantes, que usualmente conduzem estudos para definir meios eficientes de avaliar o estado dos seus produtos, agregando a eles maior confiabilidade. Em terceiro lugar, está a comparação com os limites baseados em experiências anteriores da equipe. Neste caso, também é bastante efetiva a comparação entre máquinas similares, sujeitas a condições de operação semelhantes. E por fim, temos a análise das curvas de tendência, que é considerada uma poderosa ferramenta quando se trata da variação da condição de máquinas e equipamentos, pois se baseia especificamente na evolução do seu comportamento ao longo do tempo. Na fase seguinte, são realizados o diagnóstico e o prognóstico, que consiste na determinação de qual ou quais são os problemas da máquina e de como resolvê-los com eficácia. Para isso, são conduzidas investigações detalhadas para descobrir as causas raízes. E com base nelas, são concebidas recomendações para resolver os problemas encontrados. Por fim, é necessário planejar uma intervenção para resolver o problema, que deve ser agendada para um momento mais oportuno, levando em consideração a criticidade do equipamento, a severidade do defeito, a programação da manutenção e a disponibilidade de recursos materiais e humanos. Dentre as atividades mais usuais, podemos citar a substituição de componentes defeituosos, o balanceamento de rotores, o alinhamento de conjuntos, além da implementação da melhoria contínua. Em síntese, após esta nossa discussão, podemos chegar à conclusão de que, para que um programa de manutenção preditiva atenda às expectativas, é necessário que todas as suas quatro etapas estejam bem estruturadas, fazendo com que o ciclo da preditiva gire de forma satisfatória. Por fim, vale a pena destacar que, com o passar do tempo, diversos fatores tendem a contribuir para que esse ciclo gire cada vez melhor, tais como o aumento da experiência das equipes, a inclusão de novas técnicas e a melhoria dos processos.
A análise de vibrações é, sem dúvida, a técnica mais eficiente quando se trata de avaliar e garantir a saúde de máquinas rotativas. Ela se baseia no monitoramento de pontos específicos da máquina, onde são medidos diversos parâmetros dinâmicos, que são então analisados com a finalidade de detectar e diagnosticar a presença de defeitos. Quanto à periodicidade, o monitoramento de vibração pode ser classificado em duas categorias. A primeira é chamada de offline, ou periódico. Nesta modalidade, o profissional percorre periodicamente a indústria com um coletor de dados portátil, realizando a medição da vibração nas máquinas por meio de rotas de medição. Uma vez finalizada a coleta, ele se dirige para seu escritório, onde descarrega os dados e avalia a condição dos ativos com base nesses resultados. O monitoramento offline é indicado para máquinas e equipamentos importantes que possuam algum impacto na produção, saúde, segurança e meio ambiente. Com relação à periodicidade, recomenda-se que seja definida com uma fração do tempo médio entre falhas, o MTBF, pois, caso o intervalo entre as medições seja muito longo, podem ocorrer paradas inesperadas causadas por falhas que eventualmente evoluam drasticamente entre duas medições consecutivas. Por fim, podemos afirmar que esta categoria de monitoramento permite o alerta antecipado de defeitos, caso o intervalo entre as medições seja adequado. Já a segunda categoria é o monitoramento online, também conhecido como permanente. Ela é considerada a solução ideal para monitorar máquinas e equipamentos críticos, ou seja, com alto impacto na produção, segurança, saúde e meio ambiente. Nesta modalidade, os sensores ficam permanentemente instalados na máquina, permitindo que a coleta seja realizada de forma automática e contínua. Por último, o monitoramento online é capaz de fornecer alertas praticamente instantâneos, assim que os defeitos se tornarem perceptíveis.